Samira, deixa eu trazer a Luísa Martins para também participar desta entrevista e te fazer uma pergunta. Luísa Martins, Samira Bueno, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, te ouve. Samira, muito obrigada pela entrevista. Luísa Martins aqui falando com você. Eu queria abordar um pouco a questão da letalidade policial. O anuário mostra que em 10 anos a letalidade policial teve um aumento de 189%. Eu queria saber a que isso se deve. A gente vê isso mais evidente até no Rio de Janeiro, onde já há, inclusive, pedidos de federalização desse caso, né, por incompetência ali das autoridades locais. Queria saber como vocês veem esse diagnóstico e que políticas públicas esses dados podem embasar para resolver esse problema. Ótima pergunta. Eu acho que a discussão sobre o controle do uso da força das polícias ela é central para o Brasil. Infelizmente, a gente assiste esse crescimento tão acentuado na última década. Parte desse crescimento decorre, na prática, da possibilidade da gente conseguir, de fato, acompanhar esses números. Então, antes não existiam estatísticas, então polícias que não tinham como rotina registrar e computar esses casos passam a ser computados. Mas a gente tem também um crescimento da violência provocada pela polícia, dessa letalidade policial em vários estados. A Bahia, eu acho que é o melhor exemplo disso, é algo que especialmente ao longo dos últimos 8 anos se acentuou, né? O ano passado foram mais de 1.700 mortes provocadas pela polícia baiana, de um total de mais de 6.000 no Brasil, ou seja, quase 30% só ali. Historicamente é um problema que a gente discutiu bastante, né? Quem mora nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, esse é um debate mais antigo, mas hoje a gente percebe que estados como Sergipe, Goiás, Amapá, Bahia têm sofrido com uma alta letalidade provocada pelas polícias. Rio de Janeiro e São Paulo, por sua vez, Rio de Janeiro teve um crescimento, teve uma redução, desculpa, uma redução no último ano, por conta da DPF 635, né, aquela decisão da Suprema Corte que determina a criação de um plano de redução da letalidade policial. Infelizmente, em São Paulo, no ano passado, essa letalidade voltou a crescer. Vamos lembrar que São Paulo conseguiu reduzir bastante a letalidade provocada pela polícia a partir de meados de 2020, quando o Dória ainda era o governador, com a implementação das câmeras corporais. Hoje, as câmeras, né, o Tarcísio, o atual governador do estado de São Paulo, criticou muito a política de câmeras durante a campanha. Quando ele assumiu o governo do estado, ele tinha ali essa vontade, ou sinalizava a vontade de acabar com o programa, não conseguiu, e agora está em andamento uma nova licitação para substituição das câmeras corporais em São Paulo, que deve definitivamente acabar com o programa, porque a redução da letalidade da Polícia Militar em São Paulo decorre do fato de que as câmeras corporais aqui gravam ininterruptamente. E com a nova licitação, elas serão substituídas por câmeras que dependem do acionamento do policial. Isso mostra também uma certa desconexão com o contexto nacional, quando, né, a gente está discutindo a necessidade de fazer o controle do uso da força da polícia, o estado de São Paulo está afrouxando esses mecanismos.